CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira que estamos aqui para finalizar o ano, né? É a última segunda-feira de 2022. E hoje nós vamos fazer um estudo diferente. Vamos fazer uma homenagem a um espírito, né? Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Vamos fazer uma homenagem ao Batuíra. Dia 26 de dezembro. Hoje seria aniversário do Batuíra. Batuíra, se tivesse encarnado, estaria completando hoje, dia 26 de dezembro, 184 anos. 184 anos, se tivesse encarnado. A gente supõe, tá? Certeza absoluta não se tem, que o Batuíra seja o mentor da nossa casa. Diversos companheiros já falaram isso, inclusive essa história ela é mais velha do que eu tenho de participação na CEIP. Quando eu cheguei na CEIP, já se cogitava que o Batuíra era o mentor, mas oficialmente ainda dizemos que a casa não tem um mentor, se bem que o nosso querido Eduardo Henrique, o nosso Dindão, ele fala que o Batuíra prefere ser chamado de patrono. É uma intuição que ele teve indo justamente a Paquetá. Então, chegando em Paquetá, ele teve a intuição que ele supõe tenha sido do próprio Batuíra que o trate de patrono da CEIP, da Casa Espírita. Então, vamos fazer uma prece rápida, né? E vamos pedir, vamos rogar a esse espírito de muita luz, que tem uma trajetória muito bonita, inclusive a trajetória reencarnatória, né? A evolução dele reencarnatória é lindíssima, vale a pena muito estudar. Quem quiser saber mais, inclusive, sobre Batuíra, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, aqui embaixo, só clicar embaixo que vai ter o link ali sobre a vida de Batuíra completa, né? Então, vamos lá. Mestre Jesus, querido amigo, benfeitor espiritual da nossa casa, que os trabalhadores do plano invisível, eles possam se fazer presente nesse momento de estudo da vida desse irmão, desse espírito de escola, que é nosso querido Batuíra, se ele for o mentor da nossa casa, que a sua falange continue trabalhando, principalmente na parte da cura, na parte da caridade, na parte do amor. Foi um espírito que divulgou muito a doutrina espírita e que nós possamos continuar este trabalho. Rogamos a todos que presente no chat ou que assistam posteriormente, querendo colocar um copo com água para ser fluidificado e na fé do acontecimento que seja transformada essa água num remédio para o corpo físico ou espiritual, conforme a necessidade e o merecimento de cada um. Então, pedimos à espiritualidade, fique conosco,
agora e sempre. Graças a Deus. Então, o palestrante da noite de hoje, desta segunda-feira, é o nosso irmão Éder Andrade. Então, Éder, querido, a casa é sua. Amigos da CEIP, ainda dá tempo de desejar um Feliz Natal para todos. Hoje, dia 26, segunda-feira, estamos aqui para fazermos uma homenagem a um espírito que nós desconfiamos que seja um dos mentores ou o mentor da casa. Nós vamos falar sobre Batuíra, um português que veio para o Brasil e que foi um dos precursores da divulgação do espiritismo na cidade de São Paulo. Então, mais uma vez, Feliz Natal. Que esse ano de 2022 tenha sido um ano de trabalho para todos e que o ano de 2023 prometa muito. Mas antes, um bom Réveillon para todo mundo. Que vocês aproveitem para renovar os votos de trabalho, de boa vontade e dedicação para com a Casa Espírita. Ricardo, vamos lá. Vamos entrar com o primeiro slide da nossa programação. Então, Batuíra, um espírita no sertão bandeirante. Muitos podem até se perguntar, por que eu botei sertão? A palavra sertão era uma expressão do período colonial que se estendeu ao período que nós chamamos de monárquico. A palavra sertão, região do interior de dentro. Então, Batuíra, um espírita no sertão, poderia ser dos bandeirantes? Poderia, mas é sertão bandeirante, a região por onde os bandeirantes passavam, o estado de São Paulo. Pode passar, Ricardo, próximo, para nós irmos comentando. Então, o nome do Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva. Antônio Gonçalves da Silva, ele nasceu em Portugal, tá? Em 1838, e vai chegar no Brasil com quase 12 anos de idade. Pode passar, Ricardo, para o próximo. Muito bem. Aí, nesse slide, a gente vai ver a modesta casinha. Não é a casinha branca, não, que está à direita de vocês. É a casinha baixa, tá? Aonde tem no alto da porta essa placa que está em cima, que foi nessa residência, ou melhor, nesse local que nasceu Batuíra. Então, Antônio Gonçalves da Silva, né? Ele nasceu nesse lugarejo, hoje é chamado de Freguesia de São Tomé do Castelo, distrito de Vila Real, o local de Portugal aonde ele nasceu. Ele veio para o Brasil em 1850. Veja, 1850 já era segundo reinado. E ele chega aqui com seus pais. Ele tinha 12 anos. Provavelmente família muito simples. Ele só tinha o básico da instrução, os primeiros anos do que nós chamaríamos de primário. Provavelmente seus pais seriam pessoas sem cultura, com apenas o básico de informação. Tanto é que logo do início, quando ele chega ao Brasil, ele vai trabalhar no comércio da corte,
aqui no Rio de Janeiro. Na época, quem estava governando já era Dom Pedro II. Dom Pedro II já tinha tomado posse pelo golpe da maioridade, né? Havia passado o período regencial, e Dom Pedro II já era um jovem com mais ou menos o quê? Uns 20 e poucos anos. Talvez até já estivesse aí se preparando para casar, se não estivesse já casado, né? Nessa época, de cabeça eu não sei. Então, Batuíra, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Ricardo, pode passar o próximo slide. Ele vai ficar no Rio de Janeiro por uns 2 ou 3 anos, mas acaba não se estabelecendo. A gente não encontra muita informação com relação aos pais de Batuíra. Provavelmente foram com o filho para São Paulo, mas não vão inicialmente para São Paulo, capital. Eles vão para Campinas. Vão para Campinas e ficam em Campinas até que, depois de algum tempo, Batuíra acaba se mudando para São Paulo. A cidade de São Paulo era uma vila, tá? Mas havia mais oportunidades de trabalho nessa vila do que em Campinas. Aí vocês poderiam até perguntar, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro era a capital, era o distrito neutro, como é que chamavam na época, ou município neutro, correspondendo também município das cortes, como se dizia. Mas provavelmente pela falta de instrução, falta de preparação, falta de capacitação, ele não encontrou oportunidade de trabalho, e isso fez com que ele saísse da capital federal, se nós podemos dizer assim, buscando cidades próximas que estavam num processo de crescimento para que ele pudesse arrumar um trabalho, né? Porque já que ele não tinha formação, ele chegou no Brasil com 11 para 12 anos e ficaram aqui uns 2 ou 3 anos no máximo. Quando Batuíra saiu daqui para ir para a província, que a palavra era província de São Paulo, porque na época não era estado, era província, então eles vão direto para Campinas. Depois de algum tempo, eles se mudam para a cidade de São Paulo, que já começava a se tornar uma coisa mais expressiva. Passando a página aí, Ricardo. No museu que tem em São Paulo, existe um museu em São Paulo que é o segundo museu mais visitado no Brasil. O primeiro museu é aqui, a casa de Dom Pedro II, lá em Petrópolis, né? E o segundo museu mais visitado é o Museu do Ipiranga. Lá no Museu do Ipiranga, a gente conhece toda aquela estrutura que tem ali, e com isso a gente tem uma visão mais ampla, porque existe uma maquete que foi feita por um estrangeiro de como era a cidade de São Paulo na época do Império, no momento da proclamação da República. Uma coisa curiosa é que, como a província de São Paulo ficou fora do movimento de proclamação da República, embora Dom Pedro I estivesse aqui em São Paulo quando ele declarou independência ou morte em relação a Portugal, e o Grito do Ipiranga, né? E, embora São Paulo tenha tido uma importância econômica muito grande na história do Brasil, São Paulo ficou fora com a proclamação da República
de todas as decisões políticas. E com isso os paulistas se sentiram, digamos assim, colocados de lado e resolveram construir um museu. Eu achei até, quando visitei pela primeira vez, que aquele museu tivesse sido a casa de alguém, mas não. A grande associação dos cafeicultores de São Paulo se sentiu, assim, colocada num segundo plano no cenário político, o que vai refletir 40 anos após, com a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista de 1932. Mas os paulistas se sentiram preteridos no momento da proclamação da República, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede do governo federal. Isso eu vi lá no museu, tá? Se eu estiver errado, alguém pode até depois escrever uma resenha aí embaixo comentando. Mas eu estou fazendo esse comentário para os amigos pelo seguinte, porque essa maquete ela é muito bem feita e o museu passou por um processo de restauração. E a restauração da maquete deve mostrar exatamente como era São Paulo, na época que Batuíra vivia em São Paulo. São Paulo era uma vila que tinha mais ou menos 30 mil habitantes. Olha, 30 mil habitantes é uma cidadezinha do interior pequena. É um lugar muito pequeno. 30 mil é muito pouca gente. Então, essa época, quando Batuíra chegou em São Paulo, talvez tivesse até menos gente ainda. Era um local onde as pessoas se conheciam. E ele rapidamente vai arrumar um trabalho, né? Eu friso isso porque ele não tinha formação. E a partir do momento que ele chega em São Paulo, a gente não ouve falar mais dos seus familiares, nem da sua mãe, nem do seu pai. A única informação que nós temos é que eles vieram com um filho para o Brasil em 1950. Tá? E Batuíra chega ao Brasil com 11 anos. Então, em 1854, Batuíra já estava em São Paulo, que naquela época já tinha uma população expressiva, vejam bem, expressiva para a época. Então, esse número que eu estou dando para vocês, essa cifra de 30 mil habitantes, isso já é no final da monarquia, início da República. Ricardo, pode passar aí para o próximo. Bom, então aí nós vamos ver uma foto bem antiga de São Paulo, tá? E depois de algum tempo que Batuíra estava em São Paulo, ou quase que na mesma época, foi fundado o Correio Paulistano. O Correio Paulistano foi fundado em 1854, na mesma época que Batuíra chega em São Paulo. E ele vai ser um vendedor ou distribuidor do Correio Paulistano, porque na época não existiam bancas de jornal como nós conhecemos hoje. As pessoas não compravam jornal. Esse hábito de comprar jornal, isso foi uma coisa que se criou com o passar do tempo, digamos que mais para a República. As pessoas faziam, digamos assim, assinatura e recebiam em casa o jornal. Então, Batuíra era um entregador de jornal. Ele não vendia jornal como aquele pequeno jornaleiro, que tem até uma estátua dele no centro do Rio de Janeiro, do pequeno jornaleiro. Não. O pequeno jornaleiro, a figura do pequeno jornaleiro, ela vai ficar mais assim, marcada no início da República, que eram crianças que, para poderem ajudar as famílias, vendiam jornal. Mas o Batuíra era um entregador. Então, por ser um entregador, ele passava de porta em porta entregando jornal. Não havia, naquela época, digamos, a prática de se vender jornal. Talvez, eu digamos assim, numa explicação de professor, eu diria que
80% da população não sabia ler e escrever. Começa por aí. Somente 20%. E desses 20%, pouquíssimas pessoas se interessavam ou tinham dinheiro disponível para gastar comprando jornal. Com isso, a venda dos jornais era uma coisa muito específica. E Batuíra circulava na cidade vendendo jornal, e com isso, por onde ele passava, conversava com todo mundo. Quem conhece a vida na cidade do interior sabe que as pessoas, em lugar pequeno, todo mundo sai cumprimentando todo mundo. Então, Batuíra saía conversando com todo mundo e daquele vai e vem pela cidade. Lembrando que São Paulo, daquela época, era completamente diferente. Eu já via maquete. Você tinha ruas principais e ruas transversais, como um grande bairro. Então, ele circulava ali, acabava conhecendo todo mundo e sendo conhecido por todo mundo. Isso por volta, mais ou menos, de 1560, tá? Então, Batuíra já, nesse momento, ele já se torna um entregador e sai conhecendo as pessoas e fazendo a divulgação. Com o passar do tempo, surgem outros jornais, como o Abolicionista, o jornal O País, e nós vamos ter um movimento de proclamação da República. O movimento republicano, ele se dá muitos anos antes da República ser proclamada realmente. Eu diria para vocês que provavelmente o movimento republicano surgiu em torno de 1870 e alguma coisa, talvez 74, uns 16 anos, ou até mais antes, já havia o surgimento do movimento republicano, e o movimento republicano vai ganhar muita força após a Guerra do Paraguai, os gastos com a Guerra do Paraguai, o movimento do fim da escravatura, porque esses jornais eles combatiam a escravidão, e Batuíra vai ser um abolicionista. Ele era favorável ao fim da escravidão. Então, Ricardo, vamos passar para outra página, por favor. Muito bem. O Correio Paulistano, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar vários facsímiles do Correio Paulistano. Então, ele saía fazendo a distribuição desse jornal. Como eu disse a vocês, na época, não existiam bancas de jornal. E com o prenúncio da proclamação da República, o sistema de distribuição do jornal começou a mudar. Antes, era tudo feito a pé. Mas nesse intervalo de tempo, entre 1870, quando surge o movimento republicano, até a proclamação da República, o país cresce muito com a entrada de estrangeiros. Tá? Entram muitos estrangeiros no Brasil por conta das guerras na Europa. A Guerra de Unificação Italiana, a Guerra de Unificação Alemã. E esses estrangeiros trazem inovações, como, por exemplo, distribuição dos jornais em carroças, e não de porta em porta, de casa em casa. Como assim? Em vez de sair um indivíduo com uma mochila distribuindo o jornal, passava a carroça e eles iam entregando o jornal. Inovações simples, mas que vai mudando o perfil. Por conta do quê? Aumento da população. A população começou a aumentar, mudou-se a maneira de se distribuir o jornal. Batuíra, ele era um homem muito simples, hábitos simples, e ele, no fundo do quintal da casa em que ele vivia, ele plantava praticamente todo o seu sustento. E Batuíra, ele vai adquirir o terreno da casa em que ele vai morar numa região muito desvalorizada chamada Lavapés.
Essa região do Lava-Pés, em São Paulo, corresponde mais ou menos o que seria, creio eu, em termos de proximidade ao bairro da Liberdade. Não sei exatamente em que ponto, tá? Mas seria mais ou menos o bairro da Liberdade. E o porquê da palavra lava-pés? Porque todos os tropeiros, os viajantes que chegavam na cidade, antes de entrarem na cidade propriamente, se lavavam, tomavam banho, lavavam os pés, a palavra é essa. Então, isso criou-se uma espécie de periferia em torno dessa cidade, da cidade de São Paulo, onde tinha esse centro, que eu comentei com vocês, que existe essa maquete no Museu do Ipiranga, tá? A maquete, como eu falei, em muito bom estado de conservação, que mostra São Paulo na época, no final do Império, do início da República. Aí sim a gente tem uma visualização perfeita. E Batuíra vai aproveitar que essa região de periferia era uma região pouco valorizada, e ele vai comprar alguns terrenos para a construção de casas e alugar. Alugar para pessoas que não tinham condições, alugava por uma quantia pouco significativa. Ele já trazia com ele um sentimento de ajudar, um sentimento natural nele, espontâneo nele de querer servir. Vejam bem, historicamente falando, nós temos vários personagens na história do Espiritismo, que eu até já comentei com vocês aqui, quando relacionamos aqui espíritas importantes no século XIX e século XX, ainda falta falar do século XXI, a quarta parte, que nós dividimos em 4 partes, eu falei 3. Uma ainda não foi falada, nós falaremos em janeiro. Finalizando o século XXI. Todos os espíritas de projeção, oradores, vivos aqui no século XXI. Nós vamos combinar para falar em janeiro. Mas o Batuíra, ele tem uma peculiaridade. A gente já pode dizer que foi um espírita quase que na primeira metade do século XIX, porque ele era um indivíduo diferente. Ele chega ao Brasil em 1850, e pouco tempo depois, talvez na década de 1860 para 1870, ele conhece o Espiritismo e já inicia um movimento de divulgação do Espiritismo no interior do Brasil, aonde? Na província de São Paulo, na cidade de São Paulo. Se nós formos pegar os outros personagens e formos analisar, nós vamos ver que os outros personagens estão centrados na cidade do Rio de Janeiro. Ou, por exemplo, Salvador, mas não no interior, porque alguém aí poderia até pensar, Bezerra de Menezes, cidade do Rio de Janeiro, Caibar-Schutel, cidade do Rio de Janeiro. Existem outros personagens também de grande projeção, como a professora Anália Franco, que também em São Paulo, nessa mesma época. Mas, em termos de divulgação doutrinária, Batuíra, ele consegue fazer um trabalho diferenciado. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo em particular, porque a professora Anália Franco, que nós tivemos oportunidade de comentar, agora eu fiquei na dúvida se é Anália ou Amália Franco, mas eu acho que é a Anália. Ela abrigava filhos de escravos e realizou um importante trabalho social, educando e ensinando crianças alforriadas para que elas pudessem trabalhar e sobreviver. Provavelmente mais para o final do século XIX, enquanto que Batuíra
estava bem no meio da metade do século XIX. Agora, peculiaridade, por que que ele ganhou o nome de Batuíra? Se vocês olharem aí no PowerPoint, vão ver que tem a figura de um passarinho, né? Um passarinho pernalta. Esse passarinho, né, que alguns chamam de saracura, ele é conhecido também como narceja. A narceja é uma ave pernalta muito ligeira, de voo rápido, que frequenta os charcos da várzea. Tem uma perninha grande justamente para ciscar no lodo, né? Então, o pessoal diz que esse passarinho, chamado de, conhecida por narceja, também é conhecida como batuíra. E como ele ficava naquele vai e vem de um lado para o outro, né, o pessoal apelidou ele, inclusive os estudantes do centro de São Paulo, da Faculdade de Direito, apelidaram aquele homem de Batuíra. Deram a ele esse nome por conta de que ele andava sempre correndo para lá e para cá. Isso na época em que ele fazia a distribuição do jornal. Tá? É importante que a gente localize a questão de tempo e espaço. Então, eu acredito que esses acontecimentos que eu estou narrando, eles devem datar mais ou menos de final da década de 1860 para início de 1870. Vamos passar para a próxima, Ricardo. Muito bem. Mas ele, com o dinheiro que ele juntou como distribuidor, entregador de jornal e também do aluguel das suas modestas casas, Batuíra ele vai investir numa coisa bastante importante para a época, que era a fabricação de charuto. Os homens fumavam charuto. Na época não existia cigarro do jeito que nós conhecemos hoje. Cigarro de palha, um costume do interior, mas o chique era fumar charuto. Então, nós colocamos aí, aproveitamos um site que o Ricardo compartilhou com a gente, pegamos essa foto, onde aparecem as folhas de fumo penduradas, secando, sendo preparadas para serem enroladas na fabricação de charuto. Tá? E com isso, Batuíra conseguiu juntar dinheiro suficiente a ponto de poder se casar. E ele vai realizar o seu primeiro casamento, porque ele casou 2 vezes. Eu até procurei saber o que aconteceu com a primeira esposa, não encontrei informação. Provavelmente ela veio a falecer e ele se casou pela segunda vez. Então, ele teve um filho do primeiro casamento, chamado Joaquim Gonçalves, e botou como sobrenome Batuíra. Tá? E depois ele veio se casar de novo. No primeiro casamento, ele se casou com Brandida Maria de Jesus, e no segundo casamento, com Maria das Dores Coutinho e Silva, com quem teve outro filho. Então, a princípio, ele teve 2 filhos. Porém, aconteceu uma fatalidade. O filho do segundo casamento veio a falecer com 12 anos. Isso foi um choque muito grande para o Batuíra, muito grande. E ele vai ser exatamente nessa época que ele vai tomar conhecimento do espiritismo. E quando ele toma conhecimento do espiritismo, ele vai ser convidado a ser um distribuidor do Reformador. Porque como ele já era um distribuidor conhecido do Correio Paulistano, tá? Ele vai ser convidado por representantes do Reformador a ser o principal ou exclusivo distribuidor do tabloide Reformador. É importante entender que tanto o Correio Paulistano como o Reformador, eles eram tabloides. O que quer dizer isso? Um jornal
menor. Não é como o tamanho do jornal que nós temos hoje. Então, eram jornais menores, que era até mais fácil ser transportado. Então, é do tamanho de uma folha de papel A3. Quem conhece folha de papel A3 tem mais ou menos uma ideia do que eu me refiro. Era um tabloide, era uma coisa bem menor. E ele começa a fazer a distribuição do Reformador na década de 1890. Mas vale a pena comentar, Ricardo, passa a folha aí, por favor, para eles, que o Reformador ele começou a circular em 1883. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, o Reformador surgiu uma década antes de Batuíra ser o exclusivo distribuidor em São Paulo. Mas por que nessa mesma época não foi distribuído o Reformador em São Paulo? Por uma razão: falta de dinheiro, tá? E, mais uma vez, o grande problema que eu comentei com vocês. Na proclamação da República, quase 90% da população ou mais não sabia ler. E isso era um problema sério, muito sério. Por quê? Somente uma parte da população tinha acesso ao conhecimento. O Reformador, inicialmente, ele foi feito em formato de tabloide. E depois, em 1902, passou para o formato de revista, como aparece aí para vocês. Boa parte da edição do Reformador era enviado para Lisboa. E aqui no Brasil circulava uma pequena quantidade do Reformador. Entre os fundadores do Reformador, haviam 2 brasileiros e um português. Esse português, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, era um fotógrafo chamado Augusto Elias da Silva, que é considerado um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Vejam bem, um português. E, curiosamente, o Batuíra também era português. Não consegui descobrir o porquê desse interesse em especial, talvez pelo hábito de leitura que existia na Europa, que no Brasil não se tinha. Isso é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração. E também tem um detalhe: no início, o Reformador não chegava a vender todos os números. Os sócios da Federação Espírita Brasileira, eles tinham que arcar com toda a venda ou com todos os gastos. Então, havia meses ou períodos que eles não conseguiam pagar as contas. Eles tinham que trabalhar no vermelho, porque o objetivo era a divulgação. Eles não tinham preocupação de ganho. Então, nos primeiros anos, isso talvez explique porque o Reformador só vai chegar em São Paulo muito tempo depois, porque não conseguiam vender o suficiente para pagar as despesas. E também por outro fator: não existia um sistema de transporte na época. O sistema de transporte era todo feito em carroças, tropeiros. O sistema de transporte era muito precário e ainda havia o outro problema que eu comentei com vocês: a maior parte da população não sabia ler e escrever. Eram elementos que, quando somados, dificultavam qualquer trabalho, mesmo levando em conta que, com a proclamação da República, uma das coisas interessantes, que na proclamação da República, na primeira Constituição republicana, estabeleceu-se que todas as obras, todos os livros,
todo o material didático que circulasse no Brasil teria que circular em português. Então, isso estimulando ao surgimento das gráficas, para as gráficas fazerem a tradução. Vai estimular a FEB a traduzir e vender a codificação em português. Mas havia um problema, porque a grande maioria não sabia ler e escrever. Então, quando eu digo uma grande maioria, estou falando sério. Em termos de estatística, nós tínhamos talvez entre 90% a 95% da população que não sabia ler e escrever. Porque, estudando esse período, a gente via o seguinte: se você pegasse a população brasileira como um todo, escravos, libertos, índios, mulheres, jovens até uma determinada idade, não sabiam ler e escrever. Então, somente homens de classe média alta é que tinham acesso ao conhecimento, ou raras famílias que sabiam ler e escrever, e as mulheres também tinham acesso. Por que eu digo isso? Porque, pela Constituição, esses que eu acabei de citar para vocês não tinham direito a votar. Então, a estatística é que 90% a 95% da população não soubesse ler ou só sabia sinal. Nem isso, talvez 5% sabia ler e escrever e talvez 1 ou 2% sabia assinar o nome. É impressionante dizer essa informação, mas é verdade. Se eu estiver errando aí, estou errando por 1 ou 2%, mas é um assunto que eu já li. Então, isso dificultava. Batuíra começou a trabalhar numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, uma cidade que, com a proclamação da República, tinha em torno de 30 mil habitantes, mas desses 30 mil, uma parcela muito pequena é que sabia ler e escrever e talvez se interessasse pelo que acontecia. As pessoas viviam, hoje, na maior cidade do país, em 1890, de uma forma bastante assim interiorana, se nós podemos dizer assim. Muita coisa mudou, não é verdade? Então, nós estamos fazendo esse comentário até para que vocês possam entender. Nesse intervalo de tempo que Batuíra teve acesso à doutrina espírita, que Batuíra foi convidado para ser o distribuidor do reformador, Batuíra ficou tão surpreendido com a paz que o espiritismo lhe trouxe, que ele resolveu se tornar um grande divulgador do espiritismo. Só que nós não temos datas para precisar quando que esse fato leva Batuíra a conhecer o espiritismo e sentir esse desejo de ser um divulgador da doutrina espírita. Como eu disse a vocês, provavelmente, do final final do Império e início da República. Então, Ricardo, pode passar a página aí, por favor. Batuíra, com o contato que ele teve no Correio Paulistano, Batuíra ele conheceu o sistema de tipografia. E aí ficou animado, porque ele estava frequentando uma casa espírita, e essa casa espírita chamada Verdade e Luz, que ele passou a frequentar, ele resolve fazer um jornal. E ele faz um jornalzinho tipo tabloide, com o nome de Verdade e Luz. Então, ele inicia o seu jornalzinho no dia 20 de maio de 1890. Provavelmente alguns anos antes, ou na mesma época, em que ele começou a ser distribuidor em São Paulo do Reformador. Então, na rua do Lava-Pés, aí eu coloco a explicação. Tem esse nome porque havia ali um córrego no qual tropeiros e viajantes que percorriam o caminho de Santos lavavam os pés e descansavam antes de entrar na cidade. A casa dele nessa região, ele já havia se tornado espírita,
era, ao mesmo tempo, um hospital, uma farmácia, um albergue, uma escola, um asilo. Então, o espírito altruísta desabrochou quando ele entrou em contato com a doutrina espírita. Eu não coloquei aqui, mas Batuíra adotou um rapaz portador de necessidades especiais. E esse rapaz ele adotou como filho, após a morte do seu filho do segundo casamento. Então, esse rapaz, ele era deficiente, mas para algumas coisas ele ajudava Batuíra, tá? Mas, segundo contam, Batuíra era pai de todo mundo. Virou um paizão que protegia e ajudava todo mundo. E ele acabou doando para a instituição beneficente a sede da instituição beneficente Verdade e Luz, né? Ele doou a sua casa, de maneira que o trabalho social fosse realizado ali. A grande preocupação do Batuíra era a saúde dos necessitados, fazer com que as pessoas pudessem ser ajudadas. E, por conta disso, na animação, ele se tornou um palestrante e saiu divulgando nas proximidades a doutrina espírita. Então, geograficamente, como as estradas deviam ser muito ruins, ele vai se aproximar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, naquela região onde São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se encontram. Ele ali vai e funda agremiações espíritas e começa a frequentar outras agremiações também. Visita hospitais, distribui panfletos esses que ele fazia na sua gráfica. A rua que Batuíra vivia, pode passar aí, cara. A rua que Batuíra vivia, lá naquele local chamado Lava Pés, tá? Ganhou um nome. Nome esse que está lá até hoje. Quando eu for a São Paulo, eu vou descobrir onde é que fica isso. A rua se chama Rua Espírita, que, segundo eu ouvi no bairro da Liberdade. Ou seja, é lógico que deve estar completamente diferente tudo, né? Mas eu não imaginava que fosse tão próximo ao centro. Eu só descobri esse detalhe porque quando a gente pega São Paulo, da época da proclamação da República, era completamente diferente de São Paulo que nós conhecemos hoje. Era só aquele miolo do centro, da região do centro de São Paulo. Então, Batuíra, ele vai se tornar um dos grandes precursores do espiritismo do Brasil, antes mesmo de Caibar Schutel. Caibar Schutel vai para a cidade de Matão, vai para Campinas, se eu não me engano, Araraquara, Campinas, e depois ele vai para Matão, e se torna um grande divulgador da doutrina espírita na primeira metade do século XX, antes mesmo de Chico Xavier. Os primeiros 25 anos do século XX, de 1900 a 1925, o grande divulgador da doutrina espírita no Brasil é Caibar Schutel, mas antes era Batuíra, em São Paulo. Então, isso é curioso, porque aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos a Federação Espírita, nós tivemos um grande movimento, inclusive encabeçado por Dr. Bezerra de Menezes, mas no interior, a gente usa a expressão interior, porque era o termo que se usava, né? Mas naquela região de São Paulo, foi Batuíra que começou, seguido depois por Caibar Schutel. E Batuíra, ele vai reinaugurar o grupo espírita, provavelmente por falta de recursos ou falta de frequentadores. O grupo espírita que ele começou a frequentar
Verdade e Luz, acabou tendo que ser reinaugurado por conta de algum problema que deve ter acontecido, que levou o grupo a quase fechar. E Batuíra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou a fazer um trabalho de divulgação doutrinária. Voltando a falar aquilo que eu comentei para os amigos, nessa época, as obras chegavam ao Brasil em língua estrangeira, principalmente em 1890. Muitos viajantes europeus, principalmente franceses, traziam na sua bagagem as obras da codificação. A quem soubesse ler em francês, lia. Inclusive, nós tivemos aqui um médico lá de Angra dos Reis, Travassos, sobrenome Travassos, que foi um dos primeiros a fazer tradução de uma das obras da codificação espírita. Porque não havia o interesse em se divulgar, por conta de que a grande maioria da população não sabia ler e escrever. Então, você faria a tradução da obra para atender uma clientela muito reduzida, o que, com a proclamação da República, houve um estímulo para que as gráficas editassem os livros em português. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes recebeu uma edição traduzida desse médico, amigo do Bezerra de Menezes, ou conhecido, que deu a ele. Então, foi assim que Dr. Bezerra de Menezes teve acesso. Então, era difícil. Algumas pessoas mais letradas faziam a tradução de alguns trechos para que as outras pessoas pudessem ter acesso ao conhecimento. Mas eu já posso antecipar aos amigos que, devido ao grande sincretismo religioso da história do Brasil, com a presença dos africanos aqui, a presença do indígena, a cultura africana, a cultura indígena e a cultura do branco europeu, criou uma ramificação de 3 feixes culturais que abriu a mente do brasileiro com uma visão mais holística. Então, curiosamente, o espiritismo teve uma grande aceitação dentro do Brasil, principalmente Rio de Janeiro. Embora, inicialmente, esbarrou-se num problema. Como a política no Brasil, acreditem, mas é uma verdade, era dividida em 2 partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, surgiu um movimento na década de 1880, aonde o espiritismo seguia 2 vertentes, a vertente filosófica e a vertente religiosa. Então, acredita-se que, talvez, imbuídos por esse movimento, o espiritismo também sofreu uma certa influência. Foi por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, na década de 1890 e poucos, acabou se impondo da FEB, porque eles queriam transformar a FEB numa espécie de confraria de pesquisa. E Dr. Bezerra de Menezes se impôs, dizendo que a FEB não poderia ser uma confraria, teria que ser uma instituição que agregasse a ciência, a religião, a filosofia e, acima de tudo, a caridade para os necessitados, com o trabalho de divulgação e o receituário homeopático gratuito. Então, esse é um ponto importante. E Batuíra, por sua vez, vai ser influenciado pelas informações que chegavam do Rio de Janeiro, porque Bezerra de Menezes e Batuíra foram contemporâneos. E Batuíra vai estudar. Segundo contam, Batuíra se debruçava nos livros, porque a homeopatia chega ao Brasil e muitos começam a estudar como trabalhar a homeopatia. Não foi somente Batuíra nem Bezerra de Menezes,
Eurípides Barçanufo será outro também que vai estudar sobre homeopatia, vai se dedicar. E, curiosamente, Batuíra se torna um médium curador, realizando os passes magnéticos e distribuindo uma coisa que na época tinha um nome sui generis, água magnetizada. Hoje, nós conhecemos como água fluidificada. A gente vai ver isso daqui a pouco. Batuíra, ele era um abolicionista. E era muito comum aparecerem escravos que fugiam das fazendas e pediam ajuda a Batuíra. E Batuíra só os liberava depois que comprasse a carta de alforria. Então, Batuíra dava um jeito de adquirir a compra da carta de alforria para dar liberdade aos escravos. E esses escravos se tornavam homens livres que passavam a viver na cidade de São Paulo fazendo serviços simples, como esses que estão aí como vendedores ambulantes, né? Era muito comum os escravos de ganho, que eram aqueles cujos senhores permitiam que nos finais de semana eles fizessem trabalhos diversos. As mulheres vendiam quitutes na porta das igrejas e os homens vendiam verduras. Mas muitos já se tornavam escravos libertos, fazendo pequenos serviços, consertando cerca, capinando, consertando telhado. Então, aí é um exemplo perfeito do trabalho. Na foto de cima, nós temos a Rua Espírita, que existe ainda hoje em São Paulo, e um dia ainda vou descobrir onde é que é. E a foto de baixo é uma foto que aparece ex-escravos trabalhando como homens livres. Então, vamos, Ricardo, passando para o próximo, por favor. Então, vejam bem, foi um personagem incomum. Por quê? Porque na cidade de São Paulo daquela época, ele ficou conhecido como um notável filantropo, tá? Médium curador, que nada cobrava pelas curas feitas, curas físicas ou mentais, que promovia, fossem pessoas necessitadas ou de famílias ricas, porque quando as pessoas necessitavam de ajuda e o procuravam, ele não negava ajuda para ninguém. São muitas histórias onde sua atitude altruísta despertava a curiosidade das pessoas, numa época que a capital da província de São Paulo possuía pouco mais de 30 mil habitantes, como eu falei a vocês. Então, era só aquele miolo da cidade de São Paulo. É interessante, se eu tiver oportunidade de visitar no Museu do Ipiranga, e se for permitido foto, eu vou tirar uma foto dessa maquete, vou incluir nesse trabalho, para vocês terem uma ideia do que se reduzia a cidade de São Paulo na época da proclamação da República. Então, desenvolveu com o tempo a mediunidade do médium curador, né? Sendo centenas as curas de caráter físico e espiritual que se tem notícia, obtidas, né, ministrando água magnética. Água magnética era o nome que se dava, como eu falei, à água fluidificada, né? Ou aplicando passes magnéticos. Todo mundo sabe que, com o passar do tempo, ocorrem mudanças na nomenclatura. Quando eu comecei a frequentar o espiritismo, nós tínhamos os médiuns passistas. Hoje nós temos os médiuns aplicadores de passe. Porque médium passista, né? Passista tem a ver com escola de samba, né? Então, houve uma mudança na nomenclatura. A água magnética ganhou outro nome, né? Então, Batuíra, ele teve um problema sério. Inclusive, a segunda foto, ali de baixo, eu coloquei aparecendo uma igreja, justamente por conta do seguinte. Nessa época, no finalzinho do Império, início da República, a igreja, ela estava sob o regime do padroado. Como assim?
quando Dom Pedro I tornou-se imperador, Dom Pedro I, ele criou um regime do padroado e criou o quarto poder, poder moderador, executivo, legislativo, judiciário e moderador. E o moderador interferia nos outros três, de maneira que o poder moderador ele desfazia o que os outros três poderes faziam. Mas, para conseguir esse pleno apoio, Dom Pedro colocou a Igreja sob a tutela do Estado, de tal maneira que os principais nomes de indicação para as arquidioceses, a gente pode dizer assim, ou os bispados, era do imperador. O imperador é que financiava a construção de igrejas, reforma de conventos, e poderíamos dizer assim, num português mais claro, que os padres eram servidores do Estado. Então, isso criava um problema sério. Por quê? Porque, às vezes, uma decisão vinda de Roma batia de frente com uma decisão do imperador. O imperador permitia coisas no Brasil que Roma não permitia. Por exemplo, Dom Pedro II era maçom e permitia que os padres frequentassem a maçonaria. Já, pelo que eu sei, Roma não permitia. Então, havia essa questão, se eu não me engano, havia um nome específico, que eu não estou me recordando, aonde os padres no Brasil eles poderiam fazer determinadas coisas que em outras regiões não podiam, porque se o imperador permitisse, sim, porque a Igreja no Brasil estava submetida ao Império. Dessa forma, quando Batuíra começou a divulgar o espiritismo, Batuíra começou a enfrentar uma certa oposição à igreja, da igreja. O mesmo tipo de problema que veio acontecer aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, apesar da Federação Espírita ser aqui no Rio de Janeiro, existia um bispo, inclusive esse bispo, ele havia nascido no Rio de Janeiro e tinha a igreja que ele atuava, né, ou trabalhava, ficava no antigo Morro do Castelo. E esse bispo, ele vai criticar todo o movimento espírita em jornal da época. Esse bispo, ele vai se basear, provavelmente, assim como os clérigos de São Paulo, numa decisão do Papa Pio IX, chamado de infabilidade papal, que data de 1870, aonde o Papa condenava qualquer coisa que fosse contrária à cristandade. Então, Batuíra, infelizmente, assim como no Rio de Janeiro, o movimento espírita, Dr. Bezerra de Menezes, deve ter sido criticado publicamente pela Igreja por conta da infabilidade papal, que condenava os espíritas, dizendo que eram todos lunáticos, malucos, endemoniados. Batuíra também deve ter sido condenado, porque, curiosamente, esses acontecimentos se deram na mesma época, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Ou seja, no final da proclamação da República, no final do Império, no início da proclamação da República. Exatamente na década de 1880 até 1900. Existe essa passagem que eu já vi aqui no Rio de Janeiro, não chegou a ser uma perseguição, mas houve
um bate-boca muito grande por conta de que as pessoas que seguiam o espiritismo, elas poderiam ser endemoniadas. Existe essa passagem. Então, na época que o catolicismo era a religião oficial do Império, ficava difícil a propagação da doutrina espírita. Mas Batuíra, por ser uma figura muito conhecida e realizar um trabalho de caridade tão grande quanto o Dr. Bezerra de Menezes realizou, guardando as devidas proporções de cada um, porque o Dr. Bezerra de Menezes era um médico, o Dr. Bezerra de Menezes ele era um deputado federal, porque o município era independente, né? Então, Dr. Bezerra de Menezes ele tinha uma certa projeção. Batuíra era um homem simples. Então, Batuíra sofreu muito mais a pressão da igreja em São Paulo do que Dr. Bezerra de Menezes aqui, com todo o apoio da FEB e de todos os políticos e simpatizantes. E para que a gente possa ir finalizando, Batuíra, pode passar, Ricardo, isso. Então, Batuíra veio a desencarnar no dia 22 de janeiro de 1909, em São Paulo, com 70 anos. Então, ele não desencarnou. E olha que regulando com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Batuíra era um pouco mais novo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele era mais velho, porque o Dr. Bezerra de Menezes desencarna com 69, mas desencarna em 1900, se eu não me engano, 1901. Pobre, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, porque tudo que ele havia amealhado, ele doou em favor das pessoas necessitadas. O seu jazigo se encontra no cemitério da Consolação, em São Paulo. Tem até o endereço, olha lá, Rua 11, terreno 37. Nós pegamos essa informação do que o nosso companheiro Ricardo nos compartilhou. Seu corpo espiritual imortal está pairando em esferas espirituais mais elevadas, ajudando o Cristo. Foi um personagem relevante no movimento espírita para a capital bandeirante e também para o interior ou sertão. Então, vocês vejam que quando se falava em interior, se falava em sertão. Quando eu tive chance de conhecer Porto Alegre, eu vi uma coisa interessante, porque o gaúcho, ele chama a região rural de colônia. Então, diz assim, nós vamos na colônia. Ele está se referindo à região rural. Então, provavelmente, na cidade de São Paulo, quando ia para o interior, se referia sertão. Sertão ou a região que os tropeiros e viajantes passavam. A palavra sertão, aí, a região dos famosos sertanistas. Quem eram os sertanistas? Os homens, os bandeirantes, né, que, por contrato, realizavam serviços nessa região. Então, é curioso que a gente entenda que quando nós falamos sobre sertão bandeirante, né, a palavra bandeirante aí, por que levava bandeira? Porque eles levavam uma bandeira na frente, né? Aquele grupo de homens ganhou o nome de bandeirantes por conta disso. Mas aí já faz parte de história. O sertão dos bandeirantes, mas é o sertão bandeirante. Aquela região era o sertão bandeirante. Uma expressão que ainda se usa em alguns lugares de São Paulo. Essa região aqui é a antiga região do sertão, por onde os bandeirantes passavam. Meus amigos, essa é a nossa singela homenagem ao Batuíra, lembrando a vocês que o papel do Batuíra é um papel de precursor, anterior a Caibar Chutu.
De repente, podemos até ter um outro personagem que teve um papel relevante. Mas dentro do movimento de estudo que nós estamos realizando, a gente vê que existem vários personagens de lugares diferentes, personagens que se destacaram em cidades, personagens que se destacaram em lugares, como, por exemplo, Caibar Schutel. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. E lá, como um farmacêutico, se fixou e foi um grande divulgador do espiritismo naquela região do sertão. É a mesma expressão. Agora, o mais interessante disso tudo, para vocês verem como o movimento de divulgação espírita é uma coisa muito sui generis, Frederico Figner, só para finalizar, um tcheco que veio para o Brasil sem falar português, mas antes passou nos Estados Unidos, conheceu Thomas Edison, ficou maravilhado com a eletrola e veio para o Brasil, passando por Belém do Pará, trabalhando, juntando dinheiro aqui e acolá, e no centro do Rio de Janeiro, ele vai abrir uma casa para vender radiovitrolas e eletrolas. E esse homem foi um grande colaborador da doutrina espírita, um tcheco, que veio para cá, Frederico Figner, que na história do espiritismo, pela mediunidade de Chico Xavier, ficou conhecido por todos nós como irmão Jacó, do livro Voltei. Então, vocês vejam como cada indivíduo tem a oportunidade e dá a sua contribuição. A grande contribuição de Batuíra vai ser como divulgador do espiritismo no momento da história da cidade de São Paulo, em que o acesso de informação era muito restrito. Quando a última década do Império e a primeira década da República. Então, no momento que Dr. Bezerra de Menezes estava tendo contato com o espiritismo, Batuíra também estava tendo contato e fazendo o seu trabalho de divulgação. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, possa abençoar a todos no início dessa semana. Desejo a todos os companheiros muita paz, que Jesus nos abençoe. Feliz 2023 para todos. E para finalizarmos, convido os amigos para realizarmos uma prece de agradecimento por todo o trabalho que aqui realizamos, por essa casa nos dar esse espaço, um espaço oportuno para colaborar de alguma forma, compartilhando ideias. Fiquem à vontade para, se quiserem colocar algum comentário, deixar alguma resenha de comentário, de crítica, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para aprender e trocar ideia com os amigos. Vamos elevar o nosso pensamento em prece para agradecer a oportunidade fraterna desse encontro amigo. Hoje, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Deus Pai amado, eleva o pensamento em prece, agradecendo a oportunidade fraterna que todos nós tivemos de junto estudarmos um pouquinho, trocarmos algumas ideias sobre um importante personagem na história do espiritismo do Brasil. E que, segundo já nos foi falado, é um personagem importante na Casa Espírita da Ilha de Paquetá, a quem elevamos o pensamento em prece, rogando que nos ajude
a continuar trabalhando em nome do Cristo, em nome da doutrina, para que esse estudo gere principalmente esclarecimento e consolação. A consolação que Batuíra desejava levar a todos, que ele sentiu quando perdeu seu filho de 12 anos, mas encontrou o lenitivo da paz interior na casa espírita, Luz e Verdade. Que as bênçãos do mundo maior recaiam sobre todos nós e que a gente possa estarmos juntos ano que vem, reunidos, trabalhando em prol do bem. Eu desejo a todos os amigos muita paz, muita luz. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.